Fala nação rubro-negra, eu sou Alan Ferreira aqui do canal Crônica Esportiva RN. O vídeo de hoje é para a gente falar sobre intensidade no futebol, de 1 a 11, do goleiro ao atacante. Eu vou falar aqui a forma que cada um deles tem que ter a sua intensidade. Muita gente confunde intensidade com correria, onde não tem nada a ver, isso aí. E muita gente fala abrobinhas e não sabe o que está falando. E eu vou falar aqui de 1 a 11 e vou explicar cada um no seu devido ponto. Antes de mais nada, eu peço para você se inscrever aí no canal, deixar o seu like, curtir e comentar e compartilhar bastante esse conteúdo aqui para mais pessoas que também confundem intensidade e correria, onde não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos lá, começar pelo goleiro. O que é a intensidade do goleiro? Qual a forma que a intensidade do goleiro tem que ser? Ela pode ser considerada moderada a baixa. E a característica: explosão curta, agilidade, concentração contínua e recuperação rápida. Essas aí são a intensidade que um goleiro tem que ter quando está atuando em campo. Concentração rápida, agilidade. Vou dar um exemplo aqui. A zaga falha, o atacante sai na cara do gol e aí o goleiro sai para fechar ali numa forma de explosão rápida ali. Quando o atacante chuta, o goleiro já está em cima dele, fechando, abafando o chute e fazendo uma excelente defesa. Então isso aí é uma agilidade, né? Um raciocínio rápido que o goleiro teve ali naquele exato momento e saiu para fechar o lance e fazer a boa defesa para o seu time. O zagueiro, vamos lá, o zagueiro. Intensidade do zagueiro, ela é considerada alta, principalmente em jogos de muita pressão. Por exemplo, característica: força física, cortes precisos, antecipação, boa leitura de jogo e duelos aéreos. Vou dar um exemplo aqui de um zagueiro que está se destacando no nosso futebol brasileiro, exclusivamente com a camisa do Flamengo, o Léo Ortiz. O Léo Ortiz é um zagueiro muito intenso, ele tem todos esses requisitos que eu acabei de citar. Ele tem força física, ele tem cortes precisos, ele tem antecipações, boa leitura de jogo e duelos aéreos. E ainda tem mais uma qualidade: com a bola nos pés, sabe sair jogando, como diz muita gente, é o camisa 10 da zaga. Então o Léo Ortiz é um grande exemplo de zagueiro aqui no futebol, que ele tem uma intensidade muito boa para a sua função, que ele faz muito bem. Lateral esquerdo, a função a intensidade do lateral esquerdo, ela tem que ser muito alta, corridas constantes, ataques e defesas, resistência, velocidade, cruzamento e marcação. Cruzamentos e marcação. Ou seja, justamente por este motivo, a produção de laterais aqui no futebol brasileiro é muito fraca, de laterais bons, é muito fraca. Não confundam correria com intensidade. Um grande exemplo é que a galera fala que o Wesley corre muito, mas para mim ele não é um jogador intenso. Ele não é um jogador intenso porque ele tem defeitos, ele não cumprimenta a intensidade que pede de um lateral. Ele não tem boa marcação, ele não tem cruzamentos. Velocidade ele tem, mas ele não tem os requisitos completos para ser considerado um jogador intenso. Resistência ele tem porque é novo, suporta jogar 90 minutos, né? Mas só isso aí não me faz um jogador ser intenso. Você precisa de algo a mais para ser um lateral intenso completo. A mesma coisa vale para o lateral direito, tá, galera? Mesma coisa vale para o lateral direito. Volante, primeiro volante e segundo. A intensidade do primeiro e segundo volante, ela tem que ser altíssima. As características: cobertura defensiva, desarme, construção de jogadas, controle de ritmo e alta resistência. Isso tudo aí, para ser um bom volante que tem uma intensidade alta que se pede, que os treinadores pedem hoje em dia, precisa ter todas essas características. Se não tiver,
não é considerado um jogador 100% intenso. Um grande exemplo que eu posso citar aqui, embora é garoto, pode evoluir, é o Everton Araújo. O Everton Araújo do Flamengo, o próprio Gerson é um cara que até tem uma certa intensidade sim e domina muito bem o meio-campo do Flamengo. É um grande exemplo. O Alan, também um cara de muita dinâmica, tem uma intensidade boa, né? Já o Everton Araújo, por exemplo, não espere dele construção de jogada, não espere dele, ele erra muito. Então assim, ainda está em fase de desenvolvimento. Mas temos alguns bons volantes aqui no nosso futebol. Estou citando mais o Flamengo porque esse vídeo aqui é mais exclusivamente para a torcida do Flamengo. Mas você de outro time pode pegar esses exemplos e avaliar os volantes do seu time, se ele é intenso, se ele tem essas características ou algumas delas, ou próximo delas características, ou talvez não tenha nenhuma, né? E aí você pode fazer uma avaliação também do seu time. O meio-campista ofensivo é uma outra balela que eu vejo as pessoas dizer que o Arrascaeta não é um cara intenso. Não confundam intensidade e correria, não confundam. O Arrascaeta pode não ser um cara veloz, mas intensidade ele tem e eu posso provar isso. Intensidade do meia tem que ser alta. A característica: criação de jogadas, passes decisivos, movimentação para receber a bola e dribles curtos. Isso tudo aí o nosso camisa 10 e capitão do Mengão queridão, que foi ontem, meteu um gol de pênalti contra o Palmeiras. Jogou muito bem, diga-se de passagem. Bem que eu quero dizer que foi lá e meteu o gol. Para mim é jogar bem. Meteu o gol, para mim foi 10, nota 10. Né? Então assim, o Arrascaeta é um cara que tem raciocínio rápido, ele tem visão. Quando ele recebe a bola, ele já sabe o que vai fazer. Então isso tudo é um jogador intenso. Isso aí tudo faz parte da intensidade. Intensidade não é só a sua característica, mas sim também o raciocínio rápido que o jogador tem que ter. Né? Vou citar um exemplo que aconteceu ontem no jogo Palmeiras e Flamengo. Aquele Giai, o lateral do direito do Palmeiras, que é um baita lateral, diga-se de passagem. Está jogando muito e nessa temporada é a melhor. Até então ele está, vamos dizer assim, numa fase esplêndida. Aquele lateral do Palmeiras, que por sinal é Uruguai, né? É Uruguai. Ou é Argentina, é uma coisa assim. Mas eu acho que ele é Uruguai. E ele, um lance que teve, ele pegou, ele já pensou rápido, deu um drible acho que foi no Varela. Acho que foi isso, foi no Varela, ele deu um drible no Varela, pegou do outro lado e saiu jogando. Então assim, ele pensou muito rápido no que ele ia fazer. Era um lance difícil de você fazer aquele tipo de jogada. E ele pensou rápido. Então aquilo ali é uma intensidade que ele tem. Ele é um cara intenso. Ele pensa rápido, ele tem raciocínio rápido. Né? Ele tem a visão do que já vai fazer, pensando à frente dos outros. Então isso aí é intensidade também. Você pensar, você usar isso aqui, entendeu? O cérebro para você pensar. Vamos lá. O ponta extremo, ou lado esquerdo ou direito, né? Serve para os dois. A intensidade desse jogador, dessas posições, ela tem que ser altíssima. Por quê? As principais características envolvem velocidade, dribles longos, ultrapassagens, finalizações rápidas e recomposição defensiva. Então o jogador se desgasta bastante. E mais uma vez eu volto a citar, precisa disso aqui o tempo todo. Está 100% ligado. O time perdeu a bola, já tem que voltar para trás para ajudar defensivamente e acompanhar o lateral até o final. O ponta tem que acompanhar o lateral até o final, ajudar fazendo ali as coberturas juntos com os demais companheiros. Então precisa de muito porte físico, resistência e ser um cara veloz. Né? Não basta você somente ter qualidade com a bola no pé e você não aguentar ter resistência aos 90 minutos. Então vamos lá, para os atacantes. Agora chegou aonde eu queria, o atacante. O Pedro é um atacante intenso? O Juninho é um atacante intenso? Qual a sua opinião? Coloca aí nos comentários e eu já vou falar agora com relação aos atacantes
é a posição de atacante. Vamos lá. A intensidade do atacante, ela é considerada moderada a alta. Ou seja, quando vocês vê o Pedro, muitas vezes dando piques pequeno, isso não quer dizer nada, ele está numa intensidade moderada, porque, volto a repetir, não confundam correria com intensidade, não confundam. Então vamos lá. A principal característica que um atacante tem que ter: força física, movimentação, movimentação curta na área, finalizações, cabeceios e jogo de corpo. Isso tudo aí o Pedro tem. O Pedro não deve nada para nenhum atacante. Isso tudo aí ele tem. Aí eu vejo as pessoas dizem: eu fui no Maracanã, o Pedro fica andando. O cara pálida. Não é para ele estar correndo não, a função dele não é essa não. A função de quem tem que estar correndo, subindo e descendo, é dos pontas e dos laterais. E do volante que tem que fazer o box to box. Então não confundam intensidade com correria. Não confundam vocês dizer: nossa, o lateral é um cara muito intenso. Não confundam achando que isso tem que ser exclusivamente para o atacante e para o meio e para o camisa 10. Não confundam intensidade com correria. São coisas diferentes. Então assim, qual a intensidade que um atacante tem que ter? Raciocínio rápido. A bola veio. Vou novamente citar o Pedro neste vídeo aqui. A bola vem para ele, ele já sabe, já viu o posicionamento do goleiro e já sabe onde vai chutar para fazer o gol. O Romário era assim. O Romário, quando recebia a bola ali na pequena área, era caixa. Porque ele já sabia o que ia fazer. Então ele já tinha um raciocínio rápido do que ia fazer. Ele não ia dominar a bola. Não, ele já sabia o que ia fazer antes de receber. E os zagueiros ficavam perdidos porque o raciocínio dele era um raciocínio de hipopótamo. Um raciocínio de elefante, rápido, eficaz. Entendeu? Então não confundam intensidade com correria. Não confundam. Entendeu? O atacante, a sua maior intensidade que ele tem que ter, sabe qual é? Botar a bola na rede. Se ele bota a bola na rede, ele é intenso pra caramba. O que não pode acontecer é o atacante receber a bola, vai driblar, aí perde a bola. Isso aí não. Ou seja, vai fazer tudo na forma tartaruga. Vocês acham mesmo que o Pedro é um cara que não tem intensidade? Se vocês acham isso, é porque vocês não estão estudando, vocês não estão sabendo analisar. Vocês acham mesmo que por exemplo, o Germancano do Fluminense não é um cara intenso? Pelo contrário, é um cara muito inteligente e tem um raciocínio rápido. Dá espaço para ele. Deixa ele jogar e receber a bola. E os zagueiros não têm a mesma intensidade que ele para ver se ele não bota a bola no fundo do barbante. Então assim, não confundam intensidade com correria. Correria é uma coisa, você correr, você está correndo, né? Então o Pedro, quando ele está dando aqueles piques, ele não é obrigatório, ele não é obrigatoriedade dele tá correndo, tipo voltando rapidamente para a defesa para ajudar. Não é obrigação dele. A obrigação dele é dali, da pequena área até o meio campo e ficar ali esperando a bola vir. Ou então um escanteio contra o Flamengo, ele pode ir para a área, já que ele é um cara alto, para tentar ajudar a defesa. Então cada um tem a sua função. Ele não pode interferir na função dos demais componentes, até porque cada um tem a sua função. Então não confundam intensidade com correria, tá? Não confundam intensidade com correria. Bom, galera, se vocês querem mais conteúdos como este, destrinchando muitas coisas que as pessoas não sabem e acabam falando o que não deve, né? Comentam aí mais assuntos que vocês confundem para eu trazer aqui no próximo
vídeo aqui do canal Crônica Esportiva. Valeu, galera, continue se cuidando e até a próxima.